tem uma notícia que é bastante preocupante, porque o Partido Comunista da Venezuela, que não é o Partido Socialista, o PSUV, que é o partido do Nicolás Maduro, mas faz oposição ao Nicolás Maduro. O Partido Comunista, então, que é oposição ao Nicolás Maduro, sim, nós temos uma esquerda que também faz oposição ao Maduro, denunciou um ataque à sua organização ao rejeitar uma medida judicial que nomeia nova direção. A Suprema Corte da Venezuela ordenou uma intervenção e destituiu a direção do Partido Comunista. Em nota, a sigla de esquerda e contra Nicolás Maduro afirmou que o governo Nicolás Maduro consumou um ataque ao Partido Comunista da Venezuela por meio de sentença judicial arbitrária. Fechou aspas. Eles, os comunistas venezuelanos, ainda classificaram os interventores destacados para dirigir o partido como mercenários a serviço da cúpula do Partido Socialista Unido da Venezuela, o PSUV, que governa o país. Agora, uma dúvida que eu não sei se alguém tem essa informação. O Partido Comunista Venezuelano se dava bem com o PSUV ou já existia uma rixa entre eles? Você sabe, Paulo Nicoli, se a esquerda venezuelana ela se suportava uma à outra ou agora foi a primeira vez que ela vem a público fazer uma denúncia contra Maduro? Na verdade, quando o Hugo Chávez era presidente, ele conseguiu uma ampla unidade, né, entre os partidos de esquerda. No entanto, à medida que o Maduro foi se estendendo no poder e à medida que ele foi cerceando, inclusive, liberdades dos partidos de oposição, o Partido Comunista se dissociou. E aí começaram as perseguições ao Partido Comunista. E vale dizer que quando a esquerda se põe contra a própria esquerda é porque tem coisa ruim no cenário, né? Ou seja, isso não costuma ser normal, ao contrário, né? Geralmente, quando há uma liderança forte, né, e governos verdadeiramente progressistas de esquerda, há uma tendência de uma aliança. Mas isso não tem acontecido na Venezuela, já que há um nível de empobrecimento muito forte e pior, né? Meios de comunicação que são cerceados, os partidos eles não têm total liberdade para realizar suas organizações e o maior exemplo disso é a notícia que você acabou de dar, quando interventores foram colocados para dirigir um partido, né? Interventores escolhidos por Maduro. Então isso demonstra, no final das contas, que a Venezuela pode ser qualquer coisa, menos uma democracia, né? Um governo autárquico que silencia a oposição e que domina os partidos de oposição que se mantêm vivos apenas formalmente, porque na essência eles já não existem mais. É o judiciário, né? Nós vimos aí uma medida como essa. Alguém tem algum comentário sobre essa lindeza que acaba de acontecer na Venezuela? Mais essa, bom, né? Em primeiro lugar, você vê Maduro brigando com o Partido Comunista. Ele não serve nem para o Partido Comunista. Quer dizer, comunismo no mundo, para quem não se lembra, é Coreia do Norte. Comunismo no mundo é Cuba. Comunismo no mundo é o muro que separa a Alemanha Ocidental, que separava a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, e do lado da Alemanha Oriental que ficava o comunismo. Comunismo era a União Soviética, os países do leste europeu que quebraram todos. Isto é o comunismo. Comunismo é Stalin, que sacrificou quase 60 milhões de pessoas, dos seus compatriotas, matando-os de fome, inclusive. O chamado Holodomor, que é o holocausto ocorrido na Ucrânia. O comunismo é o Mao Tse-tung, que matou mais de 1 milhão de chineses. Agora, o Partido Comunista também é oposição ao Maduro e mais. O Maduro, como é uma ditadura de esquerda, ele controla o Poder Judiciário. E através do Poder Judiciário, em nome da democracia, ele conseguiu determinar uma intervenção dentro do Partido Comunista e juntando agora, criou então uma junta diretiva, um soviete ali dentro para intervir no partido a fim de que cesse qualquer oposição ou linguagem contrária a ele. Então, infelizmente, é triste isso, porque embora o Partido Comunista pregue coisas ultrapassadas, ele tem o direito de se manifestar.
Numa democracia, todos têm que colocar o seu ponto de vista, tem que ter direito à liberdade de expressão. E não é porque o partido é contrário à política determinada e imposta unilateral e ditatorialmente pelo Nicolás Maduro que ele tem que ser calado por ele, por meio de um artifício judicial. Então, realmente, é grave a situação, mais uma vez, e a democracia na Venezuela, que já estava no fundo do poço, conseguiu achar um local mais profundo ainda para se esconder. Se é que ela vive, né? Se é que ela vive. Vive? Não vive. Democracia na Venezuela, isso é uma piada. Não dá para defender que há democracia na Venezuela, né? Mais uma vez está havendo uma decisão autoritária do Maduro de influenciar partidos políticos da oposição. Agora, a oposição, no caso, é um partido de esquerda, não é? E é bom lembrar que esse expediente que a Suprema Corte da Venezuela fez em relação ao Partido Comunista Venezuelano, ela fez também contra o Capriles e contra o partido do Guaidó, né? Ou seja, realmente é um expediente para calar quem pensa diferente. Então, a gente, como democrata, como pessoas que têm uma certa responsabilidade, a gente tem que se colocar contra esse tipo de postura do Maduro. E eu fico triste em ver o Lula silente, mais uma vez, em relação a esse assunto. Mais absurdo ainda foi ter ficado silente em relação a Maria Machado, né, que foi cassada de forma unilateral, administrativa, pelo governo do Maduro e não pôde participar e não vai poder participar das eleições até esse momento, né? Então, realmente é um absurdo. Agora, Capês, só um parêntese, né? Comunismo não existe desde a época da queda do Muro de Berlim, né? Falar que tem medo de volta do comunismo não existe. O comunismo é sistema global da economia, né? Não é sistema que um país pode, de forma isolada, querer implementar o comunismo no seu país. No caso do Partido Comunista Venezuelano, você tem que entender o seguinte, é um partido que quer colocar ideais comunistas dentro do capitalismo da Venezuela, porque não existe... No Brasil é uma coisa, PCdoB no Brasil não quer a volta do comunismo. Isso é um pensamento completamente atrasado e ultrapassado. Ele está lutando para ter os ideários dele comunistas dentro do capitalismo brasileiro. E é assim em qualquer país do mundo. Até o PCdoB nos Estados Unidos existe também, cara. Antes de você responder, eu quero dizer o seguinte, que eu concordo com o Felipe Monteiro, porque não tem o ideal comunista, como é no livrinho, na teoria. O que existe hoje é fascismo de esquerda. O que é o fascismo de esquerda? É o comunismo. Sim. É o comunismo de classe ou o comunismo de perfil eleitoral. É o comunismo de quem concorda e de quem não concorda. Você não concorda, você está fora. Você não é comum, você merece... como diria o Tiririca, né? Quando ele era engraçado. E é isso, o comunismo é isso, é um fascismo que não ousa dizer seu nome. Muito bom, você conseguiu concordar, discordando dele, achei muito bom. A questão aqui é a seguinte, dizer que não existe comunismo no mundo... Onde? Cita. Coreia do Norte. Capitalismo de Estado, Capês, o conceito. Capitalismo de Estado. Prestem atenção. Desculpa, o comunismo. Coreia do Norte vive uma discussão que não leva a lugar nenhum, essa discussão. Coreia do Norte. Existe a mais-valia lá. Coreia do Norte não tem. Não existe na Coreia do Norte a apropriação dos bens de produção pelo Estado. Legal. Cuba também não é comunismo. Cuba é um regime capitalista. A Venezuela é um regime Capês, não, você falou agora. Deixa eu te uma coisa. Você está errando, cara. Então tá bom. Me ensina, então. Me ensina que depois depois de aprender eu respondo. O comunismo pressupõe o fim da mais-valia. Certo. Se tem mais-valia, não é comunismo. Então, Coreia do Norte, existe a mais-valia que sustenta a burocracia estatal. Cuba, existe também a mais-valia que sustenta os burocratas dos partidos comunistas cubanos. Ou seja, ali não é comunismo, é capitalismo de Estado. Muito bem. Agora que ele me ensinou, que eu sentei no banco e aprendi, vamos responder novamente para o meu professor. Vamos lá, Nossa Senhora. Bom, o marxismo foi deturpado por duas correntes no início do século passado. O El Ninho e fascismo e o comunismo. O comunismo, com a Revolução Soviética de 1917, implantou uma ditadura de uma burocracia
comandando a economia, se apropriando de bens de produção e estimulando a luta de classes. Ou seja, são os pobres atacando os ricos, os empregados atacando os patrões. É divisão. Eles contra nós. Essa é a base do comunismo implantado na União Soviética. Só que ele foi implantado por uma ditadura. Ditadura esta que, com a morte de Lenin, foi sucedida por Stalin, que matou 30 milhões de soviéticos em primeiro lugar. Então, dizer que comunismo não existe, o comunismo ainda existe no mundo, existe no mundo, ele fracassou como opção econômica, fracassou como opção... isso. Não, senhores, o que senhores espectadores... Aqui, é que o Capesa está fazendo. O que eu quis dizer é o seguinte, o que eu disse é o seguinte, ainda que seja uma ideologia ultrapassada, uma ideologia que comprovou ser um absoluto Tá bom, você ganhou. Tá bom, isso. Ganhou argumento. Senhores que estão nos ouvindo, eles não querem... Eu concordo com você, Capês. Felipe Monteiro não quer que eu fale para vocês que existe comunismo no mundo. Ele não quer que eu diga para vocês que o comunismo é uma opção fracassada em termos econômicos, que provocou a fome, a destruição econômica de vários países, a miséria de vários povos. Ele não quer que fale isso. Mas mesmo assim eu vou dizer que, apesar de ser tão ruim, eu defendo numa democracia o direito de quem é comunista de se manifestar e pregar essa porcaria que eles pregam. Muito bem, gente. Eu também sou da ideia. Como não tem comunismo? Porque comunismo é tudo no comum. É tudo. Só na cabeça do capitão. Aí quando tem um partido que não é comum, aí tá todo mundo numa miséria lá. Aí tem os Castro, lá, a Ilha de Castro, né? Que é quase a Ilha de Caras. Aí tem lá a coisa lá, a oligarquia, lá, os oligarcas, tal, todo mundo lá vivendo a vida doidado, né? Charutos. Já não é comunismo, já é fascismo, já. Fascismo, e todo fascismo é um capitalismo de Estado. Por quê? Porque ele dirige a economia. É dirigismo estatal da economia. Aí você confisca a empresa de quem você não gosta. Mas e assim vai. Vou importante também, cara. O comunismo pressupõe a era da Revolução Industrial, né? Está na era do conhecimento. Mudou hoje em dia. Está na era do conhecimento? Você tem certeza disso? Absoluta. Hoje em dia o conhecimento ele consegue... Uma característica do comunismo é a negação da propriedade privada. Ou seja, estimular a invasão da propriedade de outras pessoas, porque não existe propriedade privada. Tudo tem que pertencer ao Estado. E àqueles que são ligados a essa ditadura, que é uma ditadura de esquerda. Bom, Bissoli. Comunismo, socialismo, capitalismo ou quesismo? Fabinato, seja a linha que for, seja o anti-establishment, qualquer que seja a linha, quando um governo usa das suas forças num processo de sucessão eleitoral para aniquilar seus adversários, isso tem que ser claramente rechaçado por todo mundo que defende uma democracia. É inadmissível que a Venezuela, num processo que se avizinha, que todos pedem eleições, que todos pedem democracia, continue perpetrando esse tipo de prática contra adversários. Outro dia mesmo nós noticiamos uma aqui, essa é outra noticiada. Nós tivemos recentemente candidatos mortos disputando eleições em outro país. E o que a gente vai esperar da Venezuela? E não falar nada pro seu Hugo Chávez em relação ao que ele está fazendo. O Maduro, aliás, o Hugo Chávez está fazendo só se for na orelha ali. O seu Maduro faz o que quer desde a época do Hugo Chávez e piora. Ou seja, um vai lá e tenta. Ninguém faz nada, o outro piora. E vai se sentindo mais encorajado a fazer cada vez mais. Pessoas são perseguidas, morrem. As chamadas minorias que os progressistas tanto defendem não têm direitos nenhum. E o que a gente faz? Estende tapete vermelho, recebe como uma das autoridades de maior renome internacional desde que o atual governo assumiu a presidência da República. E é isso que a gente fica estimulando, esse tipo de situação. Aí vem dizer que isso é democracia e que o problema é o FMI, que por meio da sua política de cobrança do que lhe é devido, já que lhe dão calote, está influenciando em disputa eleitoral. Disputa eleitoral está influenciando quem tem poder em Suprema Corte, quem tem poder nos órgãos de governo e de Estado e usa isso para aniquilar adversários. Isso tem que ser colocado em acompanhamento internacional. E se preciso for entender que é o único caminho, intervenção internacional do ponto de vista de garantia da democracia. A Venezuela já virou um problema para o mundo. Para o mundo por quê?
tem feito pessoas relativizarem o que acontece lá como se aquilo democracia fosse. Isso é inadmissível. Eu acho engraçado também um governo aqui que fica tão preocupado com o Rolex de 300 mil, né? Querer prender quem vendeu o Rolex de 300 mil e acha normal a pessoa não pagar 45 bilhões. Né? É muita canalice, é muita canalice.